O capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, irmãos, é um momento da carta que Paulo escreve à igreja de Roma, mostrando no capítulo 9 a sua tristeza, no capítulo 10 mostrando a justiça de Deus e no capítulo 11 mostrando o futuro da nação de Israel. Capítulo 9, como bem falou aqui pastora Beth naquela quarta-feira, mostra a soberania de Deus. Soberania. É Ele quem escolhe, é Ele quem abençoa. E Ele resolveu escolher Israel. Ele declara isso muitas vezes através dos profetas, como diz lá em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas e de várias maneiras, a nós nos últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Então Deus no Antigo Testamento, Ele fala de muitas maneiras do seu amor por Israel, do seu propósito por Israel. Quando Paulo escreve essa carta, a igreja de Roma, ela não tem apenas gentios, mas ela tem judeus. E a razão de Paulo escrever o capítulo 9, 10 e 11 é porque os judeus se ensoberbeciam, ficavam soberbos pela sua posição de judeu. E os gentios também se ensoberbeciam. O negócio hoje está animado. Eles também se ensoberbeciam porque eles agora se achavam superiores aos judeus. Aí dizendo assim, não, o Deus dos judeus nos salvou e abandonou vocês. Aí os judeus falavam também, não, vocês foram salvos pelo meu Deus. Ficava aquela guerra. E Paulo então vai tratar disso de uma maneira muito especial. E aí no capítulo 9, que já foi pregado aqui, ensinado, Paulo vai mostrar as bênçãos de Deus que ele distribuiu aos judeus. Aí no versículo 4 e 5 de Romanos 9, Paulo vai mostrar exatamente as bênçãos que Deus concedeu aos judeus. Eles são israelitas, deles são a adoção, a glória, o conserto, a lei, o culto, as promessas e os pais. As 7 concessões de Deus aos seus filhos, ao povo de Israel. Então Paulo vai declarar aqui que eles são israelitas porque estão debaixo dessas concessões de Deus. Aí no capítulo 10 de Romanos, Paulo vai mostrar aqui que o que aconteceu, por que os judeus eles não foram salvos. Capítulo 10 vai mostrar isso aí. É porque eles não deram ouvidos à mensagem de Deus. Eles rejeitaram a justiça de Deus. De que forma eles rejeitaram a justiça de Deus? Quando rejeitaram a Cristo. Quando rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram a justiça de Deus. Porque uma das coisas que os judeus tinham e ainda têm, que eles, por terem a lei, por terem os pais, por terem os cultos, por terem o templo, enfim, tudo aquilo, os tornava tipo assim uma pessoa ou pessoas especiais. E Paulo vai dizer que não, que diante de Deus não tem ninguém especial. Todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Deus colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. E aí quando chega no capítulo, ainda no capítulo 10, versículo 20 e 21, Paulo vai encerrar dizendo por que Israel não alcançou a justiça de Deus. Ele vai falar que Isaías, capítulo 10, versículo 20 e 21. Isaías disse, através do profeta, Deus falou, fui achado pelos que não me buscavam, pelos que me não buscavam.
fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então, através do profeta Isaías, lá no passado, Deus já estava dizendo que os judeus rejeitariam ao Senhor e que um outro povo que ainda não o conhecia, que não tinha ideia de quem era o Senhor, começariam a perguntar por ele. E termina o verso 21 do capítulo 10 dizendo: mas contra Israel diz, ainda através do profeta, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Com essas palavras, irmãos, o apóstolo Paulo quer mostrar claramente que os judeus, decididamente, eles resolveram rejeitar a salvação de Deus. Agora chega o capítulo 11, e aí Paulo vai mostrar algo muito interessante. É que apesar de o povo de Deus ter rejeitado a salvação de Deus, eles não estão fora do propósito de Deus para o futuro. Deus tem um propósito agora com a igreja. No Antigo Testamento, Deus tinha dois povos na terra, judeus e gentios. Aí Cristo veio e estabeleceu um terceiro povo, que é a igreja. Então, diante de Deus, só existe na terra três povos: os gentios, que não são judeus e nem estão na igreja, isto é, em Cristo, são gentios. Os judeus são aqueles que não estão na igreja e que não são gentios, são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que estão debaixo de Romanos capítulo 9, 4 e 5, que tem a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas e os pais. Quem está debaixo disso aqui é judeu. Agora, quem é a igreja? A igreja é um povo especial, escolhido, zeloso de boas obras, que foram alcançados pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. A igreja agora é o terceiro povo. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, 32, dizendo, portai-vos, 10, 31, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos gregos, que são os gentios, nem aos judeus, que é o povo de Israel, e nem à igreja. Então Deus trata com três povos na terra. Os gentios, Paulo vai falar dele aqui no capítulo 11, os gentios é o mundo em que estamos vivendo. Esse tempo, chamado tempo dos gentios, ele começou a ser contado por Deus a partir do ano 600 a.C. aproximadamente, quando Deus levanta o Império Babilônico. Através de Nabucodonosor, da dominação babilônica na terra, foi Babilônia que Deus usou para levar Israel, melhor, Judá, cativo. Porque depois de Salomão, as 12 tribos se dividem em duas partes. 10 tribos com Roboão, eles vão e estabelecem uma capital em Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, eles vão para Jerusalém. E aí a de Samaria ficou o reino norte e a de Jerusalém o reino sul. Para que o povo do norte não viesse visitar o sul, eles criaram os seus bezerros de ouro e começaram na idolatria desenfreada. Aí Deus permite que o exército da Assíria, um povo terrível, invadisse o reino norte e destruísse aquelas tribos e acabou com tudo e colocou em Samaria um povo detestável, oprimido, que deu origem ao que a Bíblia chama de samaritanos. 100 anos depois, aproximadamente, o reino do sul, eles não se emendam. Vendo o que Deus fez no reino norte, eles não se emendam, não se dobram diante de Deus, continuam na idolatria. Aí Deus usa Nabucodonosor. E a partir dali, começa o que a Bíblia chama de tempo dos gentios, dominação dos gentios. E Israel, a partir dali, ele começa a ser dominado pelos gentios. Eles passam 70 anos em Babilônia, e quando saem de lá,
já não é mais o Império Babilônico, mas é o Império Persa, sob a ordem de Ciro. Ciro é anunciado na Bíblia, em Isaías 45, pelo profeta. E o último capítulo de Crônicas, capítulo 33 ou 36, último capítulo, último versículo, vai dizer que Ciro dá uma ordem, dizendo que todo o povo que está ali na Pérsia, cujo o Senhor é o seu Deus, Deus lhe deu a responsabilidade de construir uma casa em Jerusalém, e quem há dentre nós que o Senhor seja o seu Deus, suba. Então sai de Ciro a ordem para o povo voltar e reconstruir Jerusalém. E Jerusalém, a partir dali, irmão, não está mais livre. O povo de Deus, ele foi dominado, oprimido, porque depois do Império Persa, veio o Império Grego, depois do Império Grego veio o Império Romano, que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Israel perdeu totalmente a sua identidade e tornou-se uma nação novamente em 14 de maio de 1948, quando se tornou nação de novo. E até hoje Israel vive ali, acuado, imprensado, não é? E o mundo, desde então, caminha sob a dominação gentílica, o povo gentil. Com a rejeição de Israel, porque cumpriu-se o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, vírgula, a saber, os que creem no seu nome. Então, irmãos, a partir da fé em Cristo, a partir da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, surge na terra um terceiro povo, que é a igreja. Israel rejeita o Senhor. Quando Pilatos, ali naquele pretório, não é, naquele julgamento, ele pergunta àquele povo, e o que eu faço do Jesus chamado Cristo? E eles disseram, crucifica-o. E aí Pilatos, tomando uma bacia com água, lavou as mãos e disse, eu estou livre desse sangue inocente. E a Bíblia diz que aquela turba, todo aquele povo, disseram o seguinte, que o sangue dele caia sobre nós, aquela geração, e sobre os nossos filhos. Olha o que eles fizeram e falaram. No ano 70, depois de Cristo, havia muitas revoltas em Jerusalém contra a dominação romana. O imperador manda um general chamado Tito, com um exército de mais de 5.000, 500.000 homens, um negócio absurdo. Invadiu a Palestina, destruiu tudo, acabou com tudo. Aquele segundo templo que Jesus entrou, não é, lá em Mateus 21, quando Jesus entra no templo, não é, que o povo diz Hosana, Hosana. Aí no capítulo 23 de Mateus, ele sai do templo e os discípulos mostram o templo para ele, um templo até bonitinho, porque Herodes, para agradar os judeus, fez uma reforma. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus falou para ele, vocês não estão vendo tudo isso aí? Isso tudo vai ser derrubado, não vai ficar aí pedra sobre pedra. E aconteceu. Então Israel perde a sua identidade, perde o templo, perde tudo. Isso significa que a dominação gentílica está a pleno vigor na terra. Aparentemente, parece que Israel não tem mais futuro. Só que Paulo vai mostrar aqui nesse capítulo 11, irmãos, que Deus tem algo ainda com o seu povo. Neste momento, Deus está tratando com a igreja. Deus trata com a igreja. Deus está com seus olhos sobre a igreja. Mas Israel está debaixo de promessas. Não é? Está debaixo de promessas. A história de Israel é muito linda. Se você ler a história de Israel, você vai se emocionar. Como Deus é fiel a um povo, ainda que rebelde aos seus propósitos. Mas Israel foi feito nação pela ONU em 14 de maio de 48. No dia 15 de maio, no dia seguinte,
as forças hostis, Egito, Síria, como é esse Irã e outros, né, eles se levantaram contra Israel no dia seguinte, e não foi fácil. Israel reuniu meia dúzia de soldados, e de homens e mulheres, e com as armas que eles tinham tão minúsculas, e eles conseguiram vencer aquele combate. Se você ler a história, você vai ficar empolgado, não é? Tem um livro chamado Jerusalém, escrito por um rabino, que conta toda essa história. Tem Flávio Josefo, que também fala um pouco dessa história, mas mais da história antiga. E tem também o Êxodo. Quem nunca leu o Êxodo, é um livrinho bom de ler. Tem 1000 e poucas páginas, dessa grossurinha assim, ó. Você lê fácil. Começa a ler de noite e acaba de manhã. Não é? E aí a gente tem que ler essas coisas para poder entender, para poder falar para vocês com propriedade. Não é? Por isso que Paulo falou para Timóteo: lê, Timóteo, persiste em ler. O crente tem que ler Bíblia, tem que ler livro, tem que ler tudo. Viu? Pode deixar de ler, de jeito nenhum. Israel venceu. Depois teve a guerra dos 6 dias, Israel venceu. Israel tem vencido até hoje, porque eles estão debaixo de promessa. Agora Deus está tratando com a igreja. E como é que a igreja entrou no lugar de Israel? É disso que Paulo vai tratar no capítulo 11, que a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Agora é interessante que Paulo, irmãos, ele tem um carinho muito grande pelo povo de Israel. O capítulo 11, Paulo começa com uma pergunta: porventura rejeitou Deus o seu povo? Porque no capítulo 10 ele fala da eleição de Deus. No capítulo 9, no capítulo 10, ele fala que o povo de Deus rejeitou a justiça de Deus. Aí chega no capítulo 11, Paulo começa com a pergunta, porque Isaías falou: eu fui achado de quem não me buscava. O meu povo, eu estendi a mão, mas o povo foi rebelde, contradizente. Com essa expressão de Isaías, ele começa o capítulo 11 dizendo: porventura Deus desprezou o seu povo? Aí ele vai responder: de modo nenhum. E aí Paulo se coloca como israelita. Ele cita isso aqui e lá em Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz de que é da tribo de Benjamim, não é? Ele cita isso também lá em Filipenses 3. E aqui ele diz: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo diz no verso 2, Deus não rejeitou o seu povo, não rejeitou. E aí ele vai citar aqui, não é, nos do versículo 3 e 4, os dias do profeta Elias, quando todos pensaram, né, que a nação havia abandonado o Senhor, que não havia mais ninguém que servia ao Senhor. Paulo traz a lembrança aqui, que naquele momento, Deus falou para Elias: não, eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Paulo está querendo dizer com isso que, mesmo Deus tendo colocado Israel em segundo plano, mas nem todos rejeitam ao Senhor. O fato é que o judaísmo, ele é dividido em classes. Existe o judaísmo ortodoxo, existe o judaísmo ultra-ortodoxo e existe o judaísmo messiânico. São os que estão esperando o Messias, são os que estão voltados para a palavra, são aqueles que estão observando as profecias. E hoje o número de judeus messiânicos está aumentando, porque eles estão vendo pelas profecias do Antigo Testamento que o Messias está por vir. Tudo está indicando para eles que o Messias está vindo, diante das ameaças de Israel, não é? Diante das conquistas de Israel. Eles estão de olho nas profecias. E aí vale a pena informar para a igreja, para quem quiser anotar num caderninho, que quando o Senhor Jesus vier para Israel, que Paulo vai falar disso aqui, no capítulo 11, que diz: Sião virá o libertador, é nessa hora aqui. Quando ele vier para Israel, 7 anos antes, ele arrebatou a igreja. Então tu abre teu olho, tu fica com um olho em Israel e outro na tua vida, viu? A gente tem que estar ligado nas profecias, irmão. Temos que estar atento na palavra de Deus.
Quando o Senhor vier para livrar Israel, 7 anos antes ele veio arrebatar a igreja, para cumprir a última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27, quando diz lá: e o príncipe do povo que há de vir fará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e sobre as asas das abominações virá o desolador. Isso tudo está na Bíblia, é só você ler, viu? Está tudo escrito aí. Então Paulo está mostrando aqui que há um povo em Israel, como os 7.000 do tempo de Elias, que estão esperando a salvação do Senhor, que estão esperando, não é? Aí Paulo vai mostrar que a graça de Deus, irmãos, ela não é pelas obras, porque se a graça fosse pelas obras, ele encerra o versículo 6 dizendo: a graça já não é graça. Israel não poderia ser salvo por obras. O que salvará Israel não são as obras, porque Deus nunca salvou ninguém pelas obras, não é? Quando você lê a história de Abraão, de Isaac, Jacó, todos os crentes do Antigo Testamento, e o testemunho deles está em Hebreus, no capítulo 11. A Bíblia diz que não foram as obras que salvaram aqueles homens e aquelas mulheres, mas foi a fé. Pela fé, alcançaram promessas, subjugaram reinos, apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, não é? E puseram em corrida o exército do adversário, da fraqueza tiraram força, tudo pela fé. Então o povo do Antigo Testamento, eles não escaparam assim da misericórdia de Deus por obras, é isso que Paulo vai dizer. Se fosse por obras, não é? Porque a eleição de Deus é uma eleição da graça, e se é por graça, não é por obra, porque se for por obra, Paulo encerra dizendo: graça não é graça. Se você tiver que fazer algum esforço humano para entrar no céu, não é graça. Você só tem que se render, você não tem que fazer força, você só tem que se entregar, você só tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, me toma nas tuas mãos, tem misericórdia de mim, é só isso. Você não tem que fazer força para entrar no céu. Entregue-se nas mãos do Senhor, se renda nas mãos daquele que pode todas as coisas. E quando você depender unicamente da graça de Deus, essa graça vai te alcançar de maneira gloriosa e maravilhosa. E aí, irmão, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, não é? Foi o que aconteceu com Israel. Versículos 8, 9 e 10 vai mostrar que naquele momento ali houve um escurecimento de olhos. Parece que o povo de Deus via, mas não enxergava. Quando Jesus está no seu ministério aqui na terra, você vai olhar nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus fala por parábolas. E aí está escrito lá: para que eles ouvindo não entendessem. Jesus falou por parábola exatamente para que eles ouvindo não entendessem. E eles ficavam confusos com aquelas parábolas de Jesus. Eles não entendiam nada. Mas o que você está falando? Que reino do céu é esse? Que certo homem que viajou? Que negócio é esse? Eles não entendiam. E Jesus disse: é porque o profeta falou que ouvindo eles não iam entender. Porque na verdade o que Deus queria, irmão? Deus trouxe o Messias através de Israel. Deus trouxe o seu filho através de Israel. Paulo diz isso, que a salvação vem dos judeus. Ele diz lá no capítulo 9, a salvação vem dos judeus. Deus trouxe o seu filho através de Israel. Mas se a salvação fosse apenas dos judeus, o que seria de nós, o resto do mundo? Aí o que Deus faz na sua soberania? Porque Ele é soberano. Deus é soberano. O que Deus faz? Deus pega seu povo e coloca lá naquela terra, né, a primeira parte da profecia de Ezequiel 37, quando o profeta profetiza aos ventos e aqueles ossos secos se ajuntam, formam músculos, nervos, tendões e pele, formam um grande exército. Aquela primeira parte que Israel ressuscita como nação e povo, aconteceu. Aconteceu. A profecia de Isaías, pode uma nação nascer num só dia? Aconteceu.
Agora, espiritualmente, Israel está apagado, porque o próprio Jesus falou isso lá no Monte das Oliveiras. Jesus disse que quis ajuntar Israel como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, mas Israel não quis. Aí Deus falou: por causa disso a vossa casa ficará deserta, até aquele dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Espiritualmente, Israel está sem o Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 39, que depois que o Senhor pelejar por Israel, naquela luta de Gog e Magog, que aí é outra coisa para a gente conversar um outro dia com calma, não é? Aí o Espírito de Deus que contende por Israel, a Bíblia diz no final do capítulo 39, que eu não mais esconderei o meu rosto do seu povo, eu não mais desampararei o meu povo, porque quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel. Hoje, eu e você estamos aqui alegrinhos, felizinhos, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Talvez você não saiba, mas o Espírito de Deus habita na sua vida. Talvez você não tenha dado bom dia a Ele hoje, mas Ele está aí com você. Talvez você entristeceu Ele por alguma razão, mas Ele está aí tentando te ajudar. Talvez você nem saiba, mas o Espírito de Deus está aí contigo, porque foi Ele que te trouxe essa noite aqui. Você não veio porque quis, você não veio porque está de pé, não. Foi Ele que te trouxe, Ele que te animou, Ele que te esforçou. E Ele te trouxe para estar aqui na sua casa essa noite. É o Espírito Santo que caminha com a igreja. Enquanto isso, a casa espiritual de Israel está deserta. Mas vai chegar o dia em que o Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus. E quando Ele entregar a igreja nas mãos do Senhor, aí a Bíblia diz, Ezequiel 39, no último versículo, que Ele vai ser derramado sobre a casa de Israel. E aí Israel vai começar a experimentar o mover de Deus na sua vida. Não é? É algo maravilhoso da parte de Deus. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar a partir do versículo 11 de Romanos 11, que eles tropeçaram, sim, não é? Porventura tropeçaram para que caísse? Eles tropeçaram, porque onde é que eles tropeçaram aqui? Na pedra de esquina. A Bíblia diz lá no livro dos Salmos que o Senhor Jesus foi colocado como uma pedra eleita, como uma pedra de esquina, e que o povo de Deus ia tropeçar nela, e tropeçaram. Tudo que Jesus fez, falou e operou nessa terra, não serviu para a salvação do seu povo, mas para tropeço do seu povo. Eles tropeçaram em Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus, uma certa vez, disse assim: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque os judeus se escandalizavam. Tudo que Jesus fazia era um escândalo. Jesus comia com os pecadores, era um escândalo. Jesus botava a mão no leproso, era um escândalo. E Jesus, tudo era escândalo para aquele povo. Então eles tropeçaram em Cristo. E Cristo foi a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de salvação, a pedra eleita por Deus. Paulo vai dizer isso aqui: tropeçaram para cair? Não. Mas quando eles tropeçaram, olha o que Paulo diz aqui: veio a salvação os gentios, para os incitar à emulação. O que é emulação? O que é a palavra emulação? Hein? É o quê? Hein? A palavra emulação, irmãos, quer dizer incitar a fazer algo melhor, provocar. Quando Deus salva os gentios aqui, ó, Paulo está dizendo, o propósito de Deus não era que Israel, bom, já que salvou esse povo, então vamos largar de mão. Não. O propósito de Deus aqui era incitar Israel a fazer algo melhor. Poxa, se Deus salvou esse gentio aí, não é, que não tinha direito algum, eu que sou filho de Abraão, eu tenho muito mais direito. Mas, na verdade, Israel não se sentiu, sabe, impulsionado a fazer nada. Israel simplesmente parou. E aí Paulo vai mostrar, irmãos, que a queda dos gentios é a riqueza do mundo, e a sua diminuição
a riqueza dos gentios. Aí Paulo diz, se isso aconteceu, Israel não aceitou a salvação, os gentios aceitaram. Não é? Com isso houve uma diminuição. Paulo vai dizer assim, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. Hoje Israel está quieto lá no seu canto. Israel está lá, não é? Fazendo de tudo para provocar os inimigos. Vai chegar um momento, segundo as Escrituras, que Deus vai cumprir a sua palavra, que está em Zacarias capítulo 14, versículo 2, quando ele diz, e eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, a cidade será saqueada, mulheres forçadas, casas queimadas. A metade da cidade conseguirá fugir para o cativeiro, a outra metade não. Israel vai sofrer o que a Bíblia chama os horrores da grande tribulação. Vai ser um tempo de angústia para Jacó. Jeremias 30, verso 9 fala disso. É o tempo de angústia para o povo de Deus. E aí, irmãos, Paulo vai dizer, se hoje Israel está caído, se hoje Israel não está aceitando a graça, é desse jeito, quanto mais a sua plenitude. Isto é, quando o Senhor restaurar o seu povo, quando o Senhor restaurar a glória de Jerusalém, quando o Senhor for rei sobre toda a terra, conforme está em Zacarias 14, versículo 9, se eu fosse você, eu já tinha anotado todo esse versículo que eu falei para ler em casa de novo. E vocês não estão anotando nada que eu estou vendo. Depois esquece tudo. E fala, o que o pastor falou? Falei um monte de coisa que eu não lembro mais nada, nem me pergunte que eu não lembro. Entendeu? Quando Israel, a plenitude de Israel, irmãos, é algo precioso, é algo glorioso, não é? E aí, Paulo, no versículo 14, mais uma vez, ele diz assim, ó, eu falo como apóstolo, eu glorifico meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, e salvar alguns deles. Isso é, Paulo provocava os judeus com a salvação dos gentios. Era como se Paulo dissesse o seguinte, rapaz, você é judeu, você tem promessa, você é filho de Abraão, você está debaixo da promessa de Deus. Esse incircunciso aí, ó, ele não merecia coisa alguma, e não tinha promessa nenhuma, e está salvo, está cheio do Espírito, ele agora é igreja, e você? Então a briga de Paulo, irmãos, a luta de Paulo, era para mostrar aos judeus, que eles tinham todos os direitos. Tanto é que ele fala lá no capítulo 9, versículo 4, 5. Vocês são israelitas porque vocês têm a adoção, vocês têm a glória, vocês têm o Pai, vocês têm o culto, vocês têm a lei, sabe? Vocês têm os profetas. Então, Paulo está mostrando que eles são um povo especial, só que eles estão adormecidos. Eles não estão prestando atenção em nada. E aí a gente tem que acabar, porque a hora foi embora, olha para isso aí, só de Jesus. Aí Paulo vai falar dos versículos 15... não é? Dos versículos 15 até o versículo 25, sobre o que Deus fez com o endurecimento de Israel. Israel é essa massa aqui, essa primícia, não é? Essa raiz santa. E o que Deus fez com ele? Olha o verso 17. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, os gentios, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e foste feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Oliveira. Foi isso que Deus fez. Deus quebrou Israel da oliveira verdadeira e enxertou a nós. Foi por isso que Jesus disse lá em João 15, eu sou a videira, vós as varas. E toda vara que está em mim, que produz, Deus limpa para que ela produza mais ainda. E quem está em mim e não produz nada, Ele corta e joga fora. É isso que Paulo está falando aqui, irmão. Paulo está falando no verso 19, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Pela sua incredulidade, Israel foi quebrado. E você que agora é gentil, você que agora é igreja, está de pé pela fé. Aí Paulo está dizendo agora para nós, não se soberbeça não. Não ache que você está de pé porque você pode, porque você é forte. Não ache que você está de pé porque você pertence à igreja tal, o teu pastor é fulano de tal. Nada disso não. Não pensa besteira não. Em vez de você se ensoberbecer,
teme, porque, olha o verso 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade mais para contigo, a benignidade de Deus, se permanecerem na sua benignidade. De outra maneira, Paulo está dizendo para mim que sou igreja, para mim, para você não, para mim. Paulo está dizendo, tu também será cortado, seu Roberto Inácio, tu não abre teu olho não para tu ver. Está dando para entender o capítulo 11? Se a gente não abrir o olho, irmão, se eu não abrir o olho, se você não abrir o olho, porque agora nós somos igreja, a graça de Deus, a graça pode tudo, a graça é uma maravilha, a graça xinga o outro, a graça não sei o que, vai, dá linha na pipa para tu ver. Paulo está dizendo, se ele não poupou os ramos naturais, teme para que ele também não poupe a ti, entendendo? Você tem que permanecer debaixo da benignidade de Deus. De outra maneira, tu também será cortado. Você também será cortado. Aí o verso 24, Paulo diz, porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Foi assim que Deus fez com a gente, irmão. Deus nos tirou de onde nós estávamos, naquele desertão da vida, naquela terra sem esperança, naquele mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. Ele foi lá e te tirou de lá, daquele jambuzeiro bravo, e te enxertou na boa oliveira, para que você possa dar fruto para a glória de Deus, ser uma vida abençoada para a glória de Deus, não é? Fomos enxertados, irmãos. E aí no verso 25 Paulo vai dizer, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando é que a plenitude dos gentios vai entrar, terminar, acabar? É quando Cristo vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. O que vai acontecer aí, pastor? O que vai acontecer, irmão, é o cumprimento do versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. O Israel que está lá, o povo de Deus que está ali na Palestina, naquele lugar ali, não é? Logo após o arrebatamento da igreja, conforme a Bíblia mostra, surgirá o anticristo na terra, ou um líder mundial, que já está sendo aí, não é, alimentado, já está sendo preparado, certamente, e ele assume, e a Bíblia diz que quando ele assumir, ele vai fazer um concerto de paz e de segurança com toda a terra. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Ele vai fazer um concerto de paz com a terra. E na metade daquela semana, a última semana de anos, os 7 anos finais, ele vai quebrar o pacto, porque, segundo Paulo diz, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 2, 3 e 4, o anticristo ele vai entrar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai se assentar no lugar de Deus. Certamente ali a aliança com Israel vai ser quebrada. E conforme Apocalipse capítulo 16... dos três espíritos que estão na terra, né, dos 3 líderes, do dragão, do falso profeta e do anticristo, lá na visão de João do Apocalipse capítulo 16, saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que eles vão congregar os reis de toda a terra e vão os ajuntar para a batalha, num lugar que em hebreu se chama Armagedon, a batalha do Armagedon, viu? Se você não subir no arrebatamento da igreja, fica tranquilo, compra o ingresso, pode ir lá assistir a batalha do Armagedon tranquilamente. Porque não sei se vocês já sabem, mas tem um esperto aí vendendo ingresso para a batalha do Armagedon. Já tem alguém ganhando dinheiro com essa história aí, não é? Então nessa batalha, Israel aqui, ó, nesse momento aqui, vai sofrer. Sofrer o quê? Aquela palavra que ele disse para Pilatos, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A geração de Israel tem sofrido até hoje.
Não é? O nazismo quase que dizima o povo de Israel. Não é? Aquela doideira toda ali na Segunda Guerra Mundial. Então, irmãos, Israel ainda vai sofrer mais um revés aí. Está na palavra. Enquanto isso, a igreja que foi arrebatada está com Cristo. Nesse momento, Paulo vai dizer que a plenitude dos gentios, o tempo final dos gentios se completa. Termina todo o processo de Deus sob a dominação gentílica. Porque o último império da terra chama-se Império do Anticristo. O Império do Anticristo. O primeiro império, daquela estátua que Nabucodonosor teve um sonho, que Daniel orou e Deus revelou e deu a interpretação, a cabeça de ouro foi Babilônia, chegou e foi. O peito de prata, não é, com os braços, o Império Medo-Persa, já foi. O ventre de cobre, o Império Grego, já foi. A parte da perna de ferro aqui, o Império Romano, já foi. E agora sobrou a parte de baixo, que é barro misturado com ferro. E é esse império o último, é o império do Anticristo. E nós já estamos vivendo a sombra disso tudo aí. A sombra disso tudo. A insegurança que há hoje no mundo já é um reflexo do que está por vir. A falta de paz que está no mundo já é um reflexo das coisas que estão por vir. A fome que já está assolando a terra. Outro dia saiu um documentário aí que parte da África o povo está morrendo de fome. Já é um reflexo das coisas que estão por vir. Essa mortandade que está por aí, ó, já é um reflexo, porque a Bíblia diz que o cavalo amarelo que está sentado sobre ele chama-se morte, e o inferno segue. Então a morte está ceifando vida e o inferno está levando para ele. Está se enchendo de almas aí, sem Deus, sem paz, sem salvação. Então tudo isso já é um reflexo da palavra. A palavra de Deus já está começando a acontecer. As coisas já estão se mostrando para nós hoje. Para quê? Para a gente ficar ligado, irmão. Jesus disse que vamos ouvir de guerra, rumor de guerra, fome, peste, uma série de coisas. E lá em Lucas, Jesus falou o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então a igreja precisa estar ligada. Paulo está falando aqui que vai terminar, a plenitude do gentio vai acabar. Quando que vai acabar? Quando o Senhor vier para livrar Israel. E isso acontece lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, que João vê que o céu se abre e do céu surge um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E ele vem com uma veste salpicada de sangue. E quem é que segue ele? Todo o exército do céu, vestido em linho fino, branco, puro e resplandecente, montados também em cavalos brancos. Ele vem. Aqui embaixo, Israel está sendo atacado pelo trio satânico. Satanás estará na terra pessoalmente, viu? Literalmente, porque isso acontece lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. A profecia lá de Apocalipse 12, 12 diz assim, não é que os céus vão respirar aliviados, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, nesse momento, o Senhor vem para livrar Israel dessa guerra terrível, que será praticamente a terceira guerra mundial. Jesus vem, está aqui em Apocalipse 19, a partir do verso 11, está escrito aqui, é só ler. Viu? E aí Jesus vem para livrar Israel. Livrar Israel. E no verso 27 está dizendo: este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso tem tudo a ver com Daniel 9, 24. Quando Deus revela a Daniel que ele precisa de 70 semanas para purificar Israel, purificar o santuário, purificar o santo dos santos, extinguir a iniquidade, trazer a paz e a esperança sobre a terra. Então, nesse momento aqui, o Senhor vem para limpar o seu povo, purificar o seu povo. Vai se cumprir Zacarias 14, versículo 3, que diz que o Senhor sairá e pelejará como que pelejou no dia da batalha. No versículo 4 de Zacarias 12, a Bíblia diz que o Senhor vai tocar no Monte das Oliveiras, e ali vai abrir um grande vale, por onde o povo vai fugir e vai se encontrar com o Senhor.
E é interessante que Paulo diz, não é, no versículo 28, assim que, quanto ao Evangelho, por causa do Evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Isto é, os judeus não aceitam o Evangelho. Os judeus não aceitam a Cristo como Messias, como Salvador. Não. Mas eles vão aceitá-lo naquele dia. Quando eles estiverem no aperto, no calor da fornalha ali, naquela batalha do Armagedon, que o Senhor vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, a Bíblia diz, aí sim, eles vão reconhecê-lo como Messias. Zacarias fala disso no capítulo 12. Zacarias diz que quando o Senhor vier, eles vão olhar para a mão do Senhor e vão dizer, que feridas são essas nas tuas mãos? E o Senhor vai dizer, essa ferida são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E no capítulo 12 de Zacarias, versículo 10, a Bíblia diz que sobre a casa de Jerusalém, sobre os habitantes de Judá, Deus vai derramar um espírito de súplica, de graça, e eles vão chorar, olhando para Ele, a quem traspassaram. Nessa hora eles vão reconhecer que aquele Jesus que mandaram crucificar era o Cristo. Vai haver um reconhecimento por parte de Israel. Israel vai reconhecer, então você era aquele do passado? Sim, sou eu. Cheguei agora para trazer o livramento, para trazer a vitória, não é? Aí por causa do Evangelho sou inimigo, mas quanto à eleição, Paulo está dizendo, eles são amados por causa dos pais. Quem são os pais aqui? Abraão, Isaque e Jacó. A promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez a Isaque, a promessa que Deus fez a Jacó, ainda está de pé, concernente ao povo de Israel. Está vendo? Aí Paulo vai explicar isso, vai fechar isso no verso 29, dizendo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isto é, o que Deus fez lá no passado, Deus não vai mudar. O que Deus prometeu a Abraão, Ele não vai mudar. O que Deus fez está feito. Deus não vai se arrepender. Israel rejeitou, a igreja aceitou. Vai chegar a hora em que Deus vai livrar Israel. Jesus vem para reinar Israel. E aí sim, todo o propósito de Deus com respeito a Israel será alcançado para a glória de Deus. Não é? Então, amados irmãos, termina o capítulo 11, Paulo dizendo, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E nesse momento aqui, não é? Paulo faz uma pausa gloriosa, porque ele vai falar de algo precioso. Diante dessas revelações que ele está trazendo, do capítulo 11, do capítulo 10 e do capítulo 9, não é? Com respeito à eleição do povo de Deus, com respeito ao propósito de Deus, não é? Colocou Israel de lado, salva os gentios, estabelece a igreja, derrama seu espírito, sabe, promete levar a igreja para o céu. Há um propósito de Deus para a igreja, há um propósito de Deus para Israel. Paulo sabe disso tudo, está tudo revelado aqui. Aí Paulo parece que respira e diz assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Paulo está louvando a Deus, irmão, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, sabe, Ele tem tudo no seu controle. Não adianta, você talvez não entenda o que está acontecendo na terra, no mundo, no estado, no município. Você não está entendendo nada, mas Paulo está louvando e está dizendo, profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto da ciência, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Para mim e para você o mundo está perdido, para Deus não. Está tudo na mão do Senhor. O Senhor está conduzindo a história, Ele está conduzindo tudo para o seu propósito. Tudo vai terminar conforme Deus quer, não é o homem que quer, conforme Deus quer. Daqui a pouco tudo
tudo vai ser revelado, o propósito de Deus. Se esse Deus glorioso, que tudo é inescrutável os seus caminhos, Paulo vai dizer, quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem foi que deu conselho a Deus? Quem foi que orientou Deus? Olha, segura Israel, salva os gentios, estabelece um povo na terra, leva esse povo para o céu, aí prova agora o teu povo, na metade da semana, e não sei quem. Quem foi que fez isso? Paulo está dizendo, quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Você deu alguma coisa para Deus te recompensar? Você não tem que dar nada para Deus te recompensar, você só tem que dar teu coração, tua vida, tua fidelidade, teu louvor, tua adoração a Ele. Quem foi que deu alguma coisa? Aí Paulo termina dizendo o quê? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Vamos ficar de pé na presença de Deus.